Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. No vídeo passado eu falei que eu estava me mudando e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu morava num apartamento bem pequeno. Hoje eu estou numa casa alugada, o apartamento é nosso, né? E aqui é alugado. E essa casa é um pouco maior, aliás, bem maior do que o apartamento que eu tenho lá. Nós pretendemos alugar esse apartamento e viemos para cá justamente por causa de espaço, dentre outros motivos. Aqui em casa nós somos 4 pessoas. Eu tenho 2 rapazes que lá nesse apartamento eles eram obrigados a ficar no mesmo espaço, que era bem pequenininho, para dormir, para guardar as coisas deles, enfim, eles tinham que utilizar esse quarto que era bem pequeno. Aliás, todos os cômodos do apartamento são bem pequenininhos. É um apartamento de 45 metros quadrados, né? Então não tem muito assim espaço grande. O espaço maior que tinha lá era a sala, que era conjugada com a copa, conjugada com a cozinha. Mas é tudo bem pequeno mesmo. Inclusive o meu quarto eu utilizava para dormir e também para gravar os vídeos aqui do canal. No último vídeo que eu postei, eu mostrei esse quarto onde eu gravava os vídeos. Aí vou deixar linkado aqui em cima para você assistir. Quero enfatizar que eu não estou reclamando, eu só estou expondo os fatos para você entender os aprendizados que eu tive. Desde que eu mudei para esse apartamento, como eu já sabia que o espaço era pequeno, então eu tentei não acumular muita coisa. Mas nós moramos nesse apartamento 6 anos. Então é quase impossível não ter algum tipo de acúmulo. Explicados esses detalhes, então vamos agora direto aos 5 aprendizados que eu tive com a mudança e a costura. Primeiro aprendizado. Eu vi nitidamente que eu tenho muito, mas muito mais do que eu preciso. Você sabe que eu faço roupas para mim aqui no canal para te ensinar. É bem verdade que eu procuro fazer peças que eu acho que eu estou precisando, entre aspas, né, no momento. E eu tinha muita roupa também de anos atrás, numa época que eu raramente costurava para mim e comprava bastante roupas nessa época. Hoje, raramente eu compro alguma peça para mim. Nessa mudança, depois que eu fui fazer a arrumação e colocar as peças de volta no guarda-roupas, eu já fui com esse propósito de eliminar tudo que não me servia, que estava com algum defeito ou que eu não gostava. E olha só o que eu separei, só peças minhas. Espera aí. Exato. Isso porque eu já vinha tentando não acumular muito. É bem verdade que a maioria dessas roupas são peças que não me cabem mais. Devido a eu ter aumentado de peso, como eu já falei em outro vídeo, vou deixar linkado aqui para você assistir. Então eu perdi muitas peças. Mas mesmo quando essas roupas estavam me servindo, eu tinha aquela necessidade dentro de mim de querer comprar mais peças, mesmo com o guarda-roupa lotado de roupas. Quando eu fiz essa arrumação, eu percebi que Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, conforme está escrito lá em Efésios 3:20. Depois você procura aí na internet para ler. E que muitas vezes nós nos deixamos ser induzidos pelo comércio, pelas mídias sociais ou pelas pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes nós achamos que temos a necessidade de comprar aquela peça que uma blogueira, uma influencer está vendendo. Eu classifiquei esses títulos como aprendizado, mas esse primeiro aprendizado é mais um lembrete. É que tudo fica muito nítido, muito visível quando a gente faz uma mudança. A gente consegue ver exatamente tudo que a gente tem, quando a gente tira dos lugares onde estão guardados. Então, esse é o primeiro aprendizado. E só vai ser aprendizado mesmo quando eu colocar em prática o que eu aprendi.
Então eu quero manter o hábito de parar de achar que eu estou sempre sem roupa, que eu não tenho nada no meu guarda-roupa para vestir. E também manter o hábito de sempre agradecer a Deus ainda mais por tudo que Ele tem feito por mim, pela fartura que Ele tem me dado. Segundo aprendizado, tem horas que não tem jeito, tem que eliminar certas coisas. Olha, acumular raramente traz algum benefício, mas pode trazer muitos problemas. Como eu estou sempre fazendo os tutoriais aqui para o canal, então eu sempre guardava pedacinhos de papéis, algum retalhinho de tecido, porque eu sempre achava que eu ia precisar. E como eu estou sempre estudando modelagem, então realmente em alguns momentos era útil mesmo, por isso é que eu guardava esses materiais. De forma geral, esses acúmulos mais me atrapalhavam do que ajudavam, porque ocupavam espaços que eu poderia utilizar para outras coisas. Então, nesse caso, é mais benéfico eliminar do que guardar. Para colocar esse aprendizado em prática, eu vou manter o hábito de só guardar realmente aquilo que vai ser útil. Nada de papeizinhos, retalhinhos, coisinhas que só acumulam espaços e muitas vezes não servem para nada. Terceiro aprendizado. De tempos em tempos é preciso fazer avaliação de tudo. Na verdade, eu já fazia isso, justamente porque eu tinha pouco espaço. Mas eu não fazia com tanto capricho, eu não fazia tão bem feito, justamente porque eu achava que eu ia precisar daquele material. Hoje eu tomei consciência disso de verdade. É melhor eu ter mais espaços e tudo mais acomodado do que tudo paçocado. Você já ouviu falar esse termo, paçocado? Como é que fala aí na sua cidade? Coloca aqui para mim nos comentários. Bom, eu acredito que vem da palavra paçoca, porque a paçoca eles pegam o amendoim, né, e prensa o amendoim até ficar no formato da paçoca. E era assim que eu fazia. Eu paçocava tudo para caber naquele lugar. Então, eu pegava retalhos de tecidos, papéis, aviamentos, qualquer coisa que eu achava que eu ia precisar e paçocava tudo. Bom, para colocar esse aprendizado em prática, eu quero manter o hábito de fazer essa avaliação com mais frequência, mas também com mais qualidade, como se eu realmente estivesse mudando de casa novamente. Quarto aprendizado. Vale a pena abrir mão de certas coisas para beneficiar outras pessoas. A começar pela felicidade dos meus meninos, valeu muito a pena ter deixado o apartamento que é nosso e vir morar nessa casa que é alugada. Olha, eles me surpreenderam muito. Eles são meninos assim mais estudiosos, não estão acostumados a pegar peso, a serviço braçal. E eles pegaram desde o começo da mudança até o final, sem parar. E você sabe que mudança não é fácil, né? Ficar arrastando móveis para lá, para cá, pegando pesado, não é fácil. E desde a hora que começou até a hora que terminou, eles não pararam, ficaram junto com meu marido. Assim, a gente viu o empenho deles mesmo, porque eles estavam querendo muito esse espaço para eles e morar num lugar mais, um pouco maior, né, do que o que a gente estava. Então, valeu muito a pena ter aberto mão do nosso apartamento para beneficiar principalmente eles dois. Também valeu muito a pena eliminar essas coisas, principalmente as roupas, que é o que eu mais tirei assim para eliminar. E eliminar não quer dizer jogar fora. Você já ouviu aquela expressão, seu lixo, meu luxo? Então, às vezes o que não serve pra gente, não serve porque às vezes você engordou, você não quer mais, ou você quer uma coisa mais moderna, enfim. Aquilo que você está descartando pode ser útil para outra pessoa. Quando a gente mudou da casa que a gente tinha antes para o apartamento, a gente deu muita coisa para outras pessoas, porque o apartamento, como eu já disse, era muito pequeno, então lá não podia colocar os móveis que eu tinha. Então, muitos móveis nós doamos. Eu quero fazer a mesma coisa com essas roupas que eu consegui eliminar. Eu lá não tive muito acúmulo, justamente como eu falei, porque o espaço era pequeno.
Então não vai ser, não vou ter tantas coisas para doar como eu tive quando eu fui para o apartamento. Mas o que eu conseguir doar para outras pessoas, eu vou doar. Algumas peças talvez eu vou separar para tentar vender em bazar, mas a maioria acredito eu que eu vou doar. Então, vale a pena, volta e meia, você fazer essa eliminação de coisas na sua casa e não jogar fora, doar para outra pessoa. Então, vale a pena fazer, abrir mão, né, de certas coisas para beneficiar outras pessoas. Antes do último aprendizado, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo com pessoas do seu convívio. E se você for novo por aqui, para se inscrever no canal. Agora sim, o quinto aprendizado. Quanto mais organizado, melhor para qualquer situação. Eu tive que mudar meio que às pressas, então não deu tempo de organizar a mudança do jeito que eu gostaria. E uma coisa que eu senti na pele é que se ao longo desses 6 anos que nós moramos no apartamento, se eu tivesse sido mais bem organizada, eu tinha evitado que essa mudança fosse tão trabalhosa. Uma coisa muito simples que eu poderia ter feito é colocar tudo em sacolas transparentes ou, no mínimo, etiquetar. Não sei com você, mas lá eu não tinha muito espaço, então eu colocava tudo dentro de sacolas e caixas que não são transparentes. Então eu não me perdia porque tudo estava sempre no mesmo lugar, mas quando eu tinha que procurar alguma coisa que fazia tempo que eu não mexia, eu tinha que abrir caixa por caixa, sacola por sacola. E foi isso que aconteceu na mudança. Na hora de vir de lá para cá, veio tudo do jeito que eu pude embalar, né? Mas depois, para colocar tudo no lugar, eu tive que abrir sacola por sacola, caixa por caixa, para conseguir achar aquilo que eu queria. Então, é uma diquinha, às vezes parece que é boba, mas não é. No dia a dia te facilita e no caso de uma mudança vai ser muito melhor. Foram 5 aprendizados, mas eu ainda quero te dar mais um, que é não deixar tudo para a última hora. Se você vai costurando, vai fazendo modelagem e jogando tudo no chão, como eu falei no vídeo passado, ou você vai deixar para se organizar lá no final do dia, ou você mantém tudo bagunçado e faz isso uma vez por mês, isso pode te prejudicar. Num caso de uma mudança, pior ainda, né? Mas até no dia a dia mesmo, isso pode te prejudicar. Se chega uma visita, tá aquela bagunça, você às vezes vai se perder naquele monte de papel. Enfim, então o ideal é você ir fazendo aos poucos. Então, se você está costurando, já vai eliminando os pedacinhos de tecido que estão caindo no chão, já vai jogando fora os papéis, já vai fazendo tudo que é ao mesmo tempo. Eu faço muito isso na hora que eu estou cozinhando. Eu já vou cozinhando e lavando as vasilhas ao mesmo tempo. Quando eu termino, praticamente não tem nada. E eu tive uma aluna que ela era muito engraçada, porque ela ia costurando e aí um pedacinho de linha ela tirava e jogava fora, não deixava nem um cisquinho assim onde ela estava costurando. Eu até achava um pouco exagerado, mas com isso me serviu para eu tentar melhorar, porque eu observava que realmente quando termina ali está tudo limpinho. Então, não deixar tudo para a última hora é a melhor coisa. Então, foram esses os 5 aprendizados que eu tive com a mudança e com a costura. E quero te pedir que, se você tiver dicas de organização, de aproveitamento de espaço, de coisas práticas relacionadas com a mudança e com a costura, que você deixe aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de aprender e também pode ajudar outras pessoas. Eu vou ficar por aqui, mas o assunto continua nos comentários. Então corre lá para dar suas dicas ou para aprender alguma coisa. O texto que eu vou deixar para você meditar hoje está bem relacionado com o assunto aqui do vídeo. Se encontra em Filipenses 4, versículos 4, 6 e 12, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Que, como o apóstolo Paulo, nós saibamos a viver contentes com tudo, mesmo estando com escassez ou com fartura. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a cada dia. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!